Há 10 anos, um crime que aconteceu aqui no estado virou notícia em todo o país. Uma menina de apenas 1 ano e meio de idade foi encontrada morta dentro de uma igreja de Joinville em uma pia batismal. Na época, a polícia disse que Gabriele foi violentada e assassinada, mas esse era só o começo de um caso cheio de dúvidas, suspeitas e reviravoltas. O processo foi anulado por falhas na investigação. O homem que chegou a ficar mais de 3 anos preso pelo crime acabou solto. E agora, a defesa pede uma indenização milionária ao Estado. Mas até hoje, a morte de Gabriele nunca foi esclarecida. Apagar o que aconteceu não apaga, né? A minha convicção pessoal, né, é que foi ele. Todos que deram depoimento, ninguém cita o Oscar, ninguém viu o Oscar na igreja. Esses são os personagens principais de uma história marcada por uma morte nunca esclarecida. Pelo sofrimento de 2 famílias. E uma investigação tomada por dúvidas. Foi daqui, de dentro dessa igreja, que há exatamente 10 anos, a morte de uma criança de 1 ano e meio ganhou repercussão nacional. Gabriele Cristina Eixos foi deixada numa sala com monitores de outras crianças, enquanto os parentes que trouxeram a menina participavam de um culto. Quando eles voltaram para buscar Gabriele, perceberam que ela havia desaparecido. A menina foi encontrada minutos depois, morta, dentro de um tanque batismal. Um laudo apontou que Gabriele foi violentada sexualmente e estrangulada. Dias depois, Oscar Gonçalves do Rosário foi preso. Ele confessou ter violentado e matado a criança. Oscar também participou da reconstituição do crime, mas 2 semanas depois, voltou atrás e negou tudo. Eu pensei que eles iam só ficar com o depoimento ali e procurar mais prova e não ver que não era eu, não fui eu que fiz isso. No ano seguinte, em 2008, o caso foi levado a júri popular. Oscar foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Ele passou 3 anos preso, até que surgiu uma reviravolta no caso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou o processo porque encontrou irregularidades nas investigações. Oscar estava livre e o processo foi arquivado. Ninguém disse que não foi ele. O que está dizendo é que não se tem mais prova para sustentar a acusação. Ele não foi absolvido. O abuso sexual e a morte de Gabriele foram fundamentados na confissão de Oscar à polícia, na reconstituição, nos antecedentes criminais dele, que indicavam outras tentativas de abuso, e nos laudos do Instituto Médico Legal. Mas desde o início a defesa tentava provar que a investigação da polícia tinha falhas. E nós, não contentes, fomos buscar uma segunda opinião. E no laudo e nas explicações, de maneira nenhuma aconteceu a esganadura ou o abuso sexual. Tanto que ela tinha água no pulmão. A morte dela foi por afogamento. Além do segundo laudo, que indicava um acidente ao invés de abuso, os advogados conseguiram os registros telefônicos de um orelhão 2 quilômetros distante da igreja. O relatório indicava ligações para o celular da irmã de Oscar, praticamente no mesmo horário da morte de Gabriele. A anulação do processo pelo Tribunal de Justiça também levou em consideração a falta de um mandado de prisão e uma possível confissão coagida. O Oscar novamente pediu por um advogado, o delegado diz que não, que ele não precisa de advogado, que o advogado vai ser chamado e nomeado por nós delegado. Estava muito claro que ele não foi agredido porque foi filmado o interrogatório dele. Foi todo filmado, a confissão dele foi toda filmada. Tem um vídeo de aproximadamente 1 hora onde ele confessava tudo com riqueza de detalhes. Como é que ele pegou, onde é que ele assentou, como é que ele fez tudo, com riqueza de detalhes. Nós procuramos a Polícia Civil para falar sobre as irregularidades na investigação que levaram à anulação do processo. O delegado regional da época não quis falar sobre o caso. Há 6 anos, a defesa de Oscar vem tentando uma indenização pelos anos em que ele esteve preso. A justiça condenou o Estado a ressarcir o pedreiro em R$40 mil, mas os advogados pedem 8 milhões. Quanto vale um dia de liberdade da sua vida? Ainda mais você sabendo que você é inocente, que você está lá por algo que não cometeu, por um crime horrendo da forma que ele foi acusado. Todo mundo, num primeiro momento, queria matá-lo.
E a família de Gabriele? Depois de fazer um acordo com a igreja alegando negligência com a menina, os pais não querem mais falar sobre o assunto. Até hoje, 10 anos depois, a morte da menina continua sem explicação. Já o homem que passou 3 anos e 14 dias preso pelo crime tenta reconstruir a vida, bem longe de onde tudo aconteceu. Encontramos Oscar Gonçalves do Rosário em Canoinhas, cidade onde ele nasceu e decidiu voltar a viver. Aos poucos tenta esquecer o passado e evita falar sobre o que aconteceu. Só que essas coisas eu nem gosto de ficar falando, né? Que na verdade, da lembrança vira até pra raiva, né? Raiva que ressurge no momento em que Oscar lembra do dia da confissão do crime. Nós dois conversando aqui, um me deu bem. Eu falo o que eu quero, mas agora se vocês começarem a me bater, agora você vai falar isso. Uma hora de tanto você conhece, você se enjoa, né? Ele prefere não lembrar das suspeitas que o envolviam com um assassinato e dos dias em que esteve na prisão. Quer esquecer de vez o passado e olhar apenas para o futuro, que agora ganhou um novo sentido. Tem meu filho, que sempre foi sonho de ter um filho, ter minha esposa. Tem mais coisa ainda que eu quero ver meu filho, tem 5 anos, ele é formado, né? A defesa do Oscar Gonçalves do Rosário entrou com recurso no Tribunal de Justiça pedindo ao Estado a indenização de R$8 milhões, como vimos na reportagem, pelo tempo em que ele ficou preso. O recurso foi recebido há poucos dias por um dos desembargadores aqui em Florianópolis e ainda não tem data para que seja julgado.